Bom, pessoal, vamos lá. Vou fazer uma introdução aqui do material para vocês entenderem, tá? E depois, no vídeo seguinte, vem a orientação para os pais. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar brevemente aqui para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Adriel, eu sou professor de inglês e de educação física, né? Me formei nos Estados Unidos através de uma bolsa atlética, sempre fui muito ligado ao esporte, principalmente ao futebol. E essa formação minha nos Estados Unidos me abriu muitas portas para trabalhar tanto com inglês quanto na área esportiva, né? Como professor de educação física principalmente. E aí rodei alguns países trabalhando, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, tem, né, no meu perfil lá tem um pouquinho mais para você dar uma olhadinha, tá? Hoje eu tenho um filho, né, no momento que eu gravo esse vídeo, um filho de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses mais ou menos, e uma filha, que fez 1 aninho agora. E a minha ideia, essa ideia de ensinar inglês para eles, foi o que me motivou a fazer algo novo, né? Não achei nada no mercado relacionado à educação clássica que me agradasse, e com experiência de professor, né, e novo apaixonado aí pela metodologia, né, pela percepção da educação clássica, decidi criar um conteúdo de inglês que eu acredito que vá abençoar os meus filhos e os filhos de outras pessoas também. Então, foi assim que nasceu a ideia do curso, tá? E aí, como eu tenho sobrinhos que moram aqui com a gente, né? A gente mora numa chácara, cada um tem sua casa, mas a gente é vizinho aqui. E eu sou irmão do Ensinando História, né? Do professor Silas. Então, eu peguei para ensinar inglês para eles também. E assim, eu estou desenvolvendo já o conteúdo para crianças mais velhas que já estão alfabetizadas em português, que é o caso deles. Então, existem 2 séries que correm separadas, tá? Uma da outra. Aqui passa um trem, tá? Então, se ouvirem o barulho aí de uma buzina, não estranhem. Pro meu filho, né, que tem quase 3 anos, e a minha sobrinha, que tem 3 anos e meio, a gente trabalha com a série Wordplay. A série Wordplay seria brincando com as palavras. E o que a gente pretende com essa série? Trazer um aprendizado de, no mínimo, aí, 1000 palavras úteis para essas crianças, tá? Então, talvez você já fez essa série com o seu filho, né? Não sei em que momento você está chegando aqui. Talvez você já fez essa série, agora seu filho já está alfabetizado em português e você vai começar a série nova. Esse seria o perfil ideal de aluno, porque ele já vem com uma bagagem de vocabulário que vai ser revisitado através da série Formando Leitores. Eu vou falar sempre em português, ao invés de falar Growing Readers, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Mas o ideal é isso. O ideal é que a criança, quando chegar, né, aos 6, 7 anos, estiver bem alfabetizada em português, já teve esse contato prévio com essas 1000 palavras que a gente deu na série Brincando com as Palavras, Wordplay, tá? E aí, o aprendizado aqui vai ser facilitado, porque aqui é uma revisão daquelas palavras, inserindo-as dentro de um contexto. Essa é a ideia, tá? Porém, com os meus sobrinhos, eles não fizeram a série Wordplay, afinal, eu comecei todo o projeto agora. Então, eles começaram direto com os livros, com a leitura. E eles estão indo muito bem. Então, é possível, sim, totalmente viável, um aluno que não fez a série Wordplay e já está alfabetizado, começar a fazer a série Formando Leitores, que é essa que você está adquirindo, tá? Do que se trata essa série? Bom, primeiramente nós entendemos que a leitura é uma ferramenta indispensável para o aprendizado. E a leitura, principalmente no inglês, ela traz uma característica que transforma os nossos alunos em protagonistas do próprio aprendizado. Conforme a criança vai memorizando, né, assimilando informações do inglês, através da leitura e dos níveis de leitura, ela vai estar cada vez exposta a estruturas gramaticais, um vocabulário novo, questões culturais, né? E tudo isso vai fazer com que ela desenvolva o inglês de uma forma muito natural, tá? Então, um adendo aqui que eu já quero fazer, o nosso curso não é um curso bilíngue, tá? Eu trabalhei em escolas bilíngues internacionais muitos anos, e para quem tem dinheiro, para quem entende que o inglês né, assim, tem que aprender desde muito novinho, a opção é colocar lá numa escola bilíngue. Isso daqui é o que eu estou fazendo para os meus filhos, porque eu fui aprender inglês, e quem conhece a minha história sabe um pouquinho melhor, eu fui aprender inglês depois dos 18 anos, e tenho inglês fluente hoje, já fui coordenador de escola de inglês, trabalho com inglês, né? Então eu acredito que não tem necessidade dessa pressa. Eu acho que se nós dermos os passos corretos, no tempo certo, respeitando as fases, a criança vai aprender inglês, tá? E é isso que eu estou propondo aqui para o meu próprio filho, né, e para os meus sobrinhos. Para vocês verem que eu realmente acredito no projeto, tá bom? Então, do que se trata, né, pessoal? Se tratam de 8 livros, tá? O meu livro, eu estou mandando fazer livro físico, que eu vou vender também no formato físico. Por enquanto eu não tenho. Então, o que você está adquirindo é um PDF, né, por enquanto. Depois você pode adquirir o livro físico também, onde você vai ter as instruções de como confeccionar os pocketbooks, que seriam esses livrinhos aqui, tá? Então, esses livrinhos têm frases muito curtas, né, porque é o nível de leitura A, é o primeiro nível de leitura. E dentro
né, dos livrinhos, nós temos as palavras-alvo, que são as palavras que já foram trabalhadas na série Wordplay, ou seja, quando a criança fez a primeira série do nosso material e chegou aqui, ela já sabe essas palavras, que é a palavra principal de cada frase do livro. Então ela tem uma vantagem por ter que memorizar, assimilar menos informação, né? Afinal ela já sabe, já está revendo algum conteúdo. Tá? Mas basicamente é isso, a gente trabalha com frase, então a gente coloca essas palavras-alvo dentro de uma frase completa, e com isso a gente está trabalhando as 4 habilidades do inglês, porque a gente não trabalha só a leitura. Afinal, esses livrinhos, eles vêm num formato de MP4 também, formato de vídeo, onde tem a narração desses livros feitas por nativos do inglês. Neozelandeses, ingleses, australianos, americanos, canadenses. A gente teve esse cuidado de escolher sotaques diferentes também, tá? Então, a criança está praticando o listening, através da leitura, né, feita pelos nativos. A criança está trabalhando o reading, porque ela está aprendendo, ela está memorizando a leitura de cada uma dessas palavras. Tá? A criança está praticando o writing, porque isso eu vou passar no vídeo, no próximo vídeo, tá? As orientações de como utilizar o material. Mas, basicamente, a criança está copiando, a princípio, tá? Copiando todas as frases do livro, então ela está praticando o writing. E ela está sendo estimulada a falar essas frases. Então, ela está praticando o speaking, que são as 4 habilidades que nós temos no inglês. Então, embora seja um aprendizado através de livros, ele contempla as 4 habilidades do inglês. E por isso a gente chama de Whole Language Methodology. É uma metodologia que trabalha a língua como um todo, as 4 habilidades. Tá? Vai ficar sempre assim? Não. Porque no semestre seguinte, que é o que eu estou lançando no momento também, para pais que já completaram o primeiro, né? E para os meus sobrinhos também, a gente tem a série B. A série B já vem com livros que tem... Opa, não é esse, desculpa. Livros que tem muito mais palavras. Então, cada página tem aproximadamente 8 palavras. Então, a gente já revê algumas palavras do primeiro livro e acrescenta vocabulário novo para as crianças. Tá? Nível C, a gente vai começar a apresentar frases na negativa, na interrogativa. Nível D, diálogos, coisas mais complexas. Então, assim, a gente vai crescendo semestralmente até que os nossos filhos saiam do nível de leitura A e cheguem até W, Y, Z, tá? Que aí a gente já está falando de obras como Shakespeare e coisas do tipo, tá? Então, o nosso aprendizado vai ser baseado no Leveled Reading, que é essa leitura nivelada, que eles chamam em inglês, tá bom? Deu para entender? As videoaulas, pessoal, foram gravadas através de uma ferramenta super bacana para a gente gamificar o aprendizado, né? Essa palavra está na moda, né? Então, a gente trazer o aprendizado no formato de um jogo. Isso foi importante porque... imagina videoaulas, né, onde eu ficasse mostrando coisas aqui, né, como eu tenho feito com vocês, né, vocês são os adultos, pais, vocês já conseguem se atentar para uma aula explicativa assim, mas imagina todo dia a criança me vendo, mostrando algumas coisas aqui, né, talvez ficaria um pouco enjoativo. Então, a gente assinou essa ferramenta, as aulas, elas são jogos, na verdade, que eu estou jogando, eu criei os jogos, eu jogo os jogos com as crianças, e depois o mais legal de tudo é que esses links ficam disponíveis para que os pais possam deixar os filhos praticar também. Tá? Então, as crianças, meus sobrinhos, amam os jogos, amam assistir às aulas, porque tem esse lado interativo, né? Esse lado gamificado da aula, que é bem interessante. Tá bom? Para pais que, por algum motivo, não queiram fazer isso, queiram ensinar os filhos, o pai, obviamente, tem que aprender as frases ali em inglês, né? Se não souber, mas pode ser feito, tá? E aí, nas ferramentas em anexo que a gente manda, nós temos os flashcards, aí dá para criar uma variedade de jogos com os flashcards, né, e as frases para que a criança pratique a leitura. Tá? O mais importante de tudo, obviamente, é que a criança memorize o significado das palavras e a leitura daquelas palavras. Tá? E uma coisa importante também, que eu vou citar em outros momentos, mas que a criança não memorize só uma fala ou uma sequência de palavras, né? Mas a gente vai treinar elas também para a leitura daquela palavra fora do contexto, para a gente ver se ele memorizou a leitura da palavra. Tá? E chegando nesse assunto, é importante eu falar que eu não sou contra a alfabetização fônica, tá? Pelo contrário, eu sou muito a favor. Minha esposa é pedagoga, ela vai alfabetizar nossos filhos com alfabetização fônica, né? Com a alfabetização fônica. Porém, no inglês, como eu disse anteriormente, a gente não está fazendo isso como um ensino bilíngue de inglês. A gente está encarando o ensino do inglês como um ensino de um segundo idioma. Então, nós estamos pedindo aí 10, 15 minutos diários para ensinar inglês para o seu filho. Então, se eu for me preocupar nesse momento a ensiná-lo a leitura das letras e dos sons em inglês, a fonética do inglês, a gente vai perder muito tempo, né? E eu, particularmente, também, como já mencionei, fui aprender inglês depois dos 18 anos
e, né, me tornei fluente, sei ler e escrever todas as palavras, né, já fui coordenador de curso de inglês, então eu não vejo essa necessidade, até porque o inglês ele não tem um padrão muito bem definido, então a gente ensina uma coisa e de repente a leitura de uma palavra que deveria ser da mesma forma que a gente acabou de ensinar é totalmente diferente. Então a gente memoriza a leitura das palavras, tá? E memorizando a leitura, a criança também vai desenvolver a habilidade de escrever aquela palavra com o tempo. Então tudo no seu tempo. Tá? E o mais importante agora é a gente dar esse vocabulário amplo, né, e começar a apresentar a criança para estruturas do idioma inglês, que são diferentes muitas vezes do idioma em português. Tá? Mas nem isso não é o foco de agora. Tá? Eu faço algumas menções de estruturas, mas isso a gente vai começar a trabalhar mesmo lá no Growing Readers, sei lá, formando leitores F, G, H, né, lá para frente, que a criança já vai ter entrado num outro estágio, que é o da lógica, tá? Então aí a gente vai começar a explicar os porquês. Por enquanto, a criança só vai ter esse contato, o que obviamente já está estimulando o aprendizado dela. Então é isso, pessoal. A gente está numa maratona e não numa corrida de 100 metros, né? Aprender inglês é uma maratona. Então é muito mais importante o passo que a gente dá para esse objetivo todos os dias do que, eventualmente, como a maioria dos brasileiros, infelizmente, né? Quando a água bate na bunda, começam a se desesperar para aprender inglês. Então, não tem essa necessidade. Se a gente der um passo, né, de cada vez dentro de um planejamento bem estruturado, lá na frente a gente vai falar inglês. É inevitável, né? Os nossos filhos vão falar inglês. É inevitável, tá? Então, a gente foca nesse momento, né, da memorização em palavras. Aprendizado de vocabulário e leitura de palavras. Tá? Muita gente pode falar, mas um idioma é muito mais do que simplesmente saber palavras. E eu concordo, o idioma é mais do que palavras. Porém, a base do idioma é palavras, né? Se você souber 1000 palavras em japonês, você já se vira em várias situações em japonês. Em inglês não é diferente. Na verdade, tem estudos que mostram aí que se a gente sabe as 1000 palavras mais úteis em inglês, a gente já tem mais de 80% aí do que é falado e escrito, né, em coisas do cotidiano. Então, olha só o domínio que a gente já tem de um idioma, sabendo as 1000 palavras mais utilizadas, né? E isso facilita as outras etapas do aprendizado, porque ela é a base para depois nós aprendermos o que nos resta aprender. E aí nós temos uma vida inteira para aprender isso ainda, né? Então, minha proposta e aqui, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Nesse material, o filho de vocês vai ler muito mais que 1000 palavras. 1000 palavras seria só a série Wordplay, que eu faço com meu filho de 2 anos e meio, até ele chegar nessa idade aqui, de 7 anos. Daí a gente vai começar a rever as palavras que ele sabe e aprender muitas outras palavras. E aprender a leitura dessas palavras também. Então, o foco desse material, pessoal, é expansão do vocabulário útil e memorização da leitura dessas palavras. Ponto, tá? Óbvio, né? Aprender o significado, aprender a pronúncia correta, memorização desse conteúdo. Depois, pessoal, o restante vem naturalmente, tá? E a gente vai ter também as séries que vão lidar com o restante do assunto. Então, não se desesperem, é isso aqui, tá? Essa apostila, mandei encadernar para ficar bonitinho, mas basicamente aqui dentro tem os livros, né? Então, nem recomendo que vocês encadernem, tá? Porque aqui tem os livros para vocês confeccionarem e flashcards para vocês fazerem atividades paralelas aos jogos que a gente já disponibiliza. Então, Growing Readers A, tá? Aqui tá 1, mas eu mudei para A, porque a gente vai seguir a sequência de leitura, né? Então, A, B, C, D, tá? E assim por diante. Pessoal, aqui também tem as orientações, tá? Então, assim, aqui eu tô fazendo um vídeo do coração, então pode ser que eu esqueça alguma coisa, dá uma lida na apresentação, na orientação aos pais, tá? E porque aqui tá mais bem explicadinho, é um local onde você pode facilmente consultar, caso você tenha dúvida. E mais uma vez, ficou com alguma questão, ficou com alguma dúvida, me procure, tá bom? Eu tenho, de fato, realmente, uma vontade de ajudar os pais a ensinar os filhos inglês. Eu sei da importância desse idioma, o quanto ele me abriu portas depois que eu aprendi, né? E o quanto ele é importante, né? na sociedade que nós vivemos. Então, conte comigo para ensinar inglês para os nossos filhos, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe.